O nascer do sol visto da Vila Ipojuca, ele tem sido o mesmo desde a pandemia? O Brasil não é para amadores, né? Não é isso que se fala? Como é que você acha que o seu trabalho ele cai nas graças de pessoas mais jovens? Já tem alguma ideia? O mundo independente deu uma crescida. São Paulo deu uma crescida, o Baixo Augusta deu uma crescida. Você é independente propositalmente ou você acabou virando independente? Eu sou independente, tipo, sem querer querendo, sabe como é? Eu tô no Guinness Book, cara. Primeira live do Brasil sou eu. Nosso entrevistado de hoje é um dos grandes ícones da música independente e aos 61 anos ele tenta se manter produtivo entre trabalhos, composições, parcerias com os filhos, locuções e, claro, a própria loucura de se viver. Maurício Pereira, seja bem-vindo. Obrigado pelo convite. Vamos ver o que eu posso contar para vocês, que todo mundo já não saiba, né? Mas essa parte de loucura mesmo de se viver é estranho, porque assim, tá todo mundo meio que enlouquecido, né, com esse momento? É o século XX. O Brasil não é para amadores, né? Não é isso que se fala? E o século XXI também não é para amadores. Ele tem pandemia, ele tem a pós-verdade, né? Que você fala um negócio e o que você fala é mais importante do que a coisa que realmente aconteceu e que você vê uma imagem dela na sua frente. Então, eu acho já é difícil ser brasileiro, no século XXI é duplamente. Então, eu podendo trabalhar e levando uma vida, sei lá, tendo um teto em cima da cabeça e comida no prato e podendo levar uma vida mais ou menos digna, eu já acho coisa demais, né? É muita coisa. Só tenho que agradecer. Boa sorte. Mas já que você falou que é difícil ser brasileiro, deixa eu ir um pouquinho além. É difícil ser paulista também? Paulistano? Hoje está fácil. Nos anos 90, ser paulistano era a rabeira da brasilidade. Eu sempre tive uma maneira de escrever e de sentir muito paulistana, né? E eu acho que dentro da história da música popular brasileira, sempre teve uma onda que era muito do Rio para cima, era a Bahia, era o Rio, era o samba, era a brejeirice, né? E São Paulo não é isso. Se você pegar São Paulo dentro da história da MPB, né? São Paulo é a música caipira e é o samba dos italianos, tipo Adoniran, Vanzolini e os Demônios da Garoa, né? Mas, e aí na Jovem Guarda teve um pouco de rock and roll, tem o mundo independente e tal, o rap, o rock paulista, mas ali o mercado da música brasileira era muito difícil chegar nele sendo paulistano nos anos 90. A MPB é um troço que tem um sabor meio carioca, assim. Ele tem um pé no samba, um pé na brejeirice, no sol, no trópico. E eu sempre fui um leitor da cidade, urbano. E São Paulo é um Brasil. São Paulo virou Brasil para valer já no século XX, porque São Paulo era um lugar pequenininho até quase o fim do século XIX. Então, já tinha Recife, Salvador, Rio, Minas Gerais, gerando cultura e tal. E São Paulo a gente era um bando de, sei lá, meio uns italianinhos, sei lá. São Paulo é um lugar esquisito, a gente não encaixava. Então, quando eu tentava vender meu trabalho para os festivais do exterior, nos anos 90, eles achavam que o meu trabalho não era suficientemente brasileiro. Nos anos 2000, isso mudou muito, porque esse mundo louco que a gente falou no começo do programa, ele se tornou normal. A loucura se tornou normal. Em uma cidade louca que nem São Paulo, que é uma cidade brasileira, mas ela é italiana, é libanesa, é japonesa, ela é preta, ela é branca, ela é pós-moderna, isso se tornou uma coisa normal. Então, São Paulo virou um centro de cultura no Brasil. E não é só, é um centro de cultura pós-moderna, pop, que quer dizer o seguinte: o que é importante que tornou São Paulo um lugar bombado no mundo? O grafite, o rap, o rock and roll, a parada gay, a Fashion Week, a corrida de Fórmula 1, o turismo de negócios, a noite, clube, né? Então, o que tornou São Paulo um Brasil de ponta, de modernidade, são coisas que nunca o Brasil teve antes. Então, não adiantava você ser um autor paulistano, porque ninguém conhecia
esse sentimento paulistano, né? Agora está fácil ser paulistano. Agora o Brasil entende e o Brasil está correndo atrás de São Paulo. Nos últimos 10 anos, gente do Brasil inteiro veio para São Paulo. Então está mais fácil ser paulistano. E nós nos encontramos, né, nessa Nova York brasileira aí, né? Sim. Agora, eu estou falando em termos artísticos, né? Mas eu acho que ser paulistano, ser um cidadão comum paulistano, não é fácil. Então, eu sou da classe média, eu tenho comida e teto, mas é uma cidade que come o tempo da gente, às vezes ela é violenta, né? A riqueza e a pobreza são muito chocantes. Isso eu acho que é um lado difícil de São Paulo. Por outro lado, eu acho que é um lugar que abraça muito. A gente tem liberdade, você pode ser rico, pobre, o que for, você tem liberdade em São Paulo. Eu acho que a cabeça é mais arejada. Então, fácil não é, mas é interessante ser paulistano. Eu reclamo um pouquinho, mas não muito. Bom, agora saindo um pouquinho desse meio artístico que você falou, como grupo de risco e como alguém que eu imagino que esteja nesse momento muito enclausurado, o nascer do sol visto da Vila Ipojuca, ele tem sido o mesmo desde a pandemia? Acredite se quiser. Eu escrevi essa música, Trovoa, que tem esse verso, eu escrevi ela nós estamos em 21, uns 15, 17 anos atrás, que era uma época que eu tinha muita insônia, eu acordava às 4 horas da manhã. Eu moro perto da rua Cerro Corá, que é um lugar entre a Lapa e Pinheiros, que assim, a Lapa é uma baixada e Pinheiros é uma baixada. Então você está no alto do morro, é o fim do espigão da Paulista. Então, de um lado você vê o nascer do sol, que é o lado da Vila Ipojuca, e do outro lado você vê o pôr do sol, que é o lado do Ceasa, né? E eu lembro que eu acordei uma manhã, 4, 5 da manhã, saí para andar, pensar na vida, pensar música, né? E de repente eu estou numa esquina da Cerro Corá, eu olho para o lugar e falei, cara, olha esse sol nascendo para cima da Vila Ipojuca. Você acredita que esse lugar, que há 15 anos eu escrevi Trovou, hoje não tem mais. Subiu um prédio ali gigante, um prédio de uns 30 andares, porque teve uma explosão imobiliária. Então isso é São Paulo também. É o pôr do sol maravilhoso, e são os prédios todos que mataram o pôr do sol. Então o que sobrou para mim foi o pôr do sol virado para o oeste, que muito tem a ver com o Outono no Sudeste, que é o meu último disco, né? Que eu vejo esse sol se pondo no outono agora, é uma coisa maravilhosa, com a poluição filtrando e tal. Eu perdi, então, em suma, eu perdi o nascer do sol da Vila Ipojuca. Que triste isso, né? Para quem não é de São Paulo, só para contextualizar, essa região que ele está falando é a Zona Oeste, é próxima de alguns lugares muito conhecidos pelas pessoas, que é a Vila Madalena, Pinheiros. Não é tão perto assim, mas é perto, então dá para se situar por ali, né? A Zona Oeste é grande, então o lugar onde eu tô, ele não está muito longe da Vila Madalena e de Pinheiros, ele está mais perto da Lapa e do Ceasa, e da saída das estradas que vão para o interior. Então, eu estou mais perto da Via Bandeirantes, que vai para Ribeirão, que vai para o Triângulo Mineiro, para Brasília, e da Castelo Branco, que vai para Sorocaba, que vai para o Mato Grosso, para o norte do Paraná. Eu tô virado para fora de São Paulo, estou preparado para sair. A gente estava falando de música e agora eu estava vindo para cá do carro, eu estava ouvindo algumas músicas do seu último trabalho. Eu posso dizer, ou isso vai te ofender, mas tem muito ali, você bebeu bastante na Bossa Nova, no Ed Mota, no Tim Maia, tem muito disso, assim, você realmente gosta dessas vertentes aí, musicais? Olha, a minha influência ela é toda misturada. É engraçado até você falar de Bossa Nova, porque os meus discos são meio diferentes uns dos outros. Você pegar Na Tradição, ele é meio áspero, o Mergulhar na Surpresa, ele é um disco de piano e voz, mas ele tem a ver com rock and roll, tem música italiana. O meu anterior ao Outono, que é o Pra Onde Que Eu Tava Indo, ele é bem mais rock and roll que esse. Eu acho que ele tem bossa nova no sentido dele ter muita delicadeza. Assim, influência para mim é o seguinte, eu nasci em 1959, então, quando eu era pequeno, anos 60, eu ouvi muita Jovem Guarda, o Erasmo Carlos é um deus para mim, né? E os Incríveis, que era a banda máxima da Jovem Guarda, e muito Beatles e Stones. E nos anos 60, a classe média, que nem eu estava falando, a gente era criado ouvindo rádio. E no rádio, era diferente de hoje, que você liga numa rádio só toca pagode, liga na outra só toca sertanejo, liga na outra só toca funk. Não, antigamente você ligava uma rádio, tocava samba canção, tocava Beatles, tocava Elvis, tocava Gonzagão, tocava brega, tocava música caipira, era tudo misturado, né? Então,
eu cresci mesmo num liquidificador, né? Aí, quando você vai ficando adolescente, você vai começando a ir atrás do que você gosta. E aí, como eu estudei saxofone, eu comecei a ouvir jazz, né? E eu descobri a música negra americana, então Stevie Wonder, Marvin Gaye, James Brown e tal. Mas sempre muito MPB, porque como eu sou letrista, e o Brasil tem cada letrista maravilhoso, né? Então, o Caetano, o Gil, o Chico Buarque, mas mesmo o Erasmo Carlos, os caras simples também são bons letristas. Os caras que escreviam letra para as modas de viola do Tião Carreiro Pardinho também eram maravilhosos, né? Uhum. Então é isso, eu ia muito atrás de ouvir letra legal. Não, mas sabe que porque eu falei do Ed Mota, porque quando você falou esse seu discurso, o Ed Mota ele tem um discurso muito parecido, porque ele foi para os Estados Unidos estudar música. E as pessoas falam que a música dele não é música brasileira. Tem toda essa crítica, né? Mas na verdade o que é, né, a música brasileira? É isso mesmo que você falou, né? É toda essa metamorfose, né? Essa transformação para uma coisa que a gente tem hoje, né? É muito difícil você definir. Eu acho que o meu caso do Ed Mota, eu entendo ele também, entendo bem o que ele está falando. São casos diferentes. O meu, em algum momento, para os gringos era difícil me ver brasileiro, porque os gringos, nos anos 90, tinham uma expectativa de ouvir alguma coisa com samba, com mangue beat, com world music, né? Essa coisa que tem a negritude, né? No caso do Ed Mota, eu até lembro de muita gente encher o saco dele com essa história dele ter muita influência da soul music, do rhythm and blues, né? Ele é um descendente do Tim Maia, mas o Tim Maia tem um pé no samba, né? Tem o samba rock está mais presente no Tim Maia. E o Ed Mota, ele é mais descolado disso. Ele tem uma cabeça, não é americana, porque a gente não se torna americano, a gente sempre vai ser brasileiro. A gente que é urbano, a gente é meio mundial, né? Mas a fonte que o Ed Mota bebe, ela tem muito a ver com jazz, com a trilha de cinema, com rhythm and blues. Eu acho que isso é bem forte nele. Até por ele ser, talvez por ele ser carioca e tem a carioquice dele. Eu, sendo paulista, é tudo. Paulista é tudo. Eu estava te falando tudo que eu ouvi nos anos 60, ainda você põe em cima a música italiana, que tocava muito. Então, a gente é mais, em São Paulo, a gente é mais desenraizado. Por isso que a gente está longe do Brasil. Né? São Paulo, você precisa chegar no Brasil. No Rio, que é o caso do Ed Mota, ele já nasceu brasileiro, ele deu uma saída, mas ele é muito, meu modo de entender, a maneira dele fazer esse rhythm and blues maluco dele é muito brasileira. É isso mesmo. Tem espaço na van, que é coisa mais brasileira que isso. Eu sou muito fã dele, eu sou suspeito pra falar. No karaokê eu sempre canto uma música dele. Agora, me conta essa história da Cucamonga, o que é isso aí, cara? Cucamonga? Cucamonga, isso daí também são influências culturais. Cucamonga, eu era um... Você sabe quem são os Três Patetas? Eu sei. Então, quando eu era pequeno, além de toda essa música que eu ouvia, e na televisão, um dos meus ídolos eram os Três Patetas, né? E toda vez que eles iam para um lugar exótico, assim, por algum motivo, esse lugar se chamava Cucamonga. Sei lá, Cucamonga para mim deve ser o que os Três Patetas acham do Extremo Oriente, Cucamonga. Então essa Cucamonga está sempre na minha cabeça. Hoje não tanto, né? Já usei, já botei para fora. Não tem mais, então. A sua relação com então é um esconderijo mesmo, é um lugar que você se sente confortável. Cucamonga? Isso. Olha, Cucamonga eu já me senti confortável, mas depois da internet todo mundo sabe onde é Cucamonga. Então estou preferindo ir para o interior de São Paulo, que eu acho que é um lugar mais desconhecido para o mundo moderno. Inclusive, essa era a minha outra pergunta. A internet, então, não é o seu bunker? Não, sabe que eu fui dos primeiros brasileiros a chegar na internet. Sim, é verdade, é verdade. Em 95 eu já tinha página. Em 96 eu fiz o primeiro show do Brasil ao vivo. Eu estou no Guinness Book, cara. Você acredita? Eu estou no Guinness Book de 98, porque em 96 eu fiz o primeiro show ao vivo. A primeira live do Brasil sou eu, em dezembro de 96. Mas não foi por querer. Foi porque estava muito difícil trabalhar no mundo real e eu fui para o mundo virtual. Nos anos 90 eu fui para 2 lugares, porque estava difícil de eu ser brasileiro, né? Então eu fui para a internet, onde eu tentei trabalhar e mostrar minha cara, e para as rádios piratas, que tinha de monte aqui em São Paulo, e algumas eram muito legais e era um jeito de eu fazer público, né? Então, o meu bunker,
A internet não é meu bunker, não. A internet, a tela não é bunker, né? Você põe o dedo na internet, todo mundo olha a tua cara. Então, basicamente, eu uso a internet para trabalhar. Vem cá, Maurício, você é independente propositalmente ou você acabou virando independente? Eu sou independente, tipo, sem querer querendo, sabe como é? É. No Mulheres Negras, o plano não era ser independente. Lá nos anos 80, primeira banda que eu trabalhei, as Mulheres Negras, de 85 a 91, com o André Bujan. A ideia, e tanto que a gente foi para a Warner, a gravadora. Gente boníssima também, o André Bujanra já participou aqui com a gente, gente boníssima. O André é um mestre. E então a ideia da gente, que tinha até uma música que falava que a gente queria fazer música pop e ficar rico e xarope. Então a ideia lá no Mulheres era tentar fazer a música mais comercial possível, numa gravadora grande, sem perder a invenção, né? Com o tempo você cai na estrada, você vê que não é tão simples assim. A música pop, ela trabalha muito com a redundância. Eu vou falar um pouco igual cientista agora. É que nem se fosse dois tubos de ensaio assim. Um é o da invenção e o outro é o da repetição. Tem época no mundo que a indústria precisa de invenção. Então ela abraça os caras que estão inventando. Tem época que a indústria precisa de repetição para desfrutar aquilo que ela inventou um tempo antes. E eu acho que o Mulheres tinha uma dose de invenção muito forte. Então a gente conseguiu chegar na gravadora grande, mas a gente só ia no mercado, no comércio, até um certo ponto. Depois não dava mais, era muito louco. Eu imaginava, quando eu saí dos Mulheres, que eu fiz um disco de canções chamado Na Tradição. Eu pensei, bom, eu era de uma banda maluca, agora estou fazendo canção, então eu acho que eu vou tocar no Chacrinha, no Globo de Ouro, no rádio. Mas aí eu vi que a minha canção era fora do esquadro também. Então, nos anos 90, eu fui entendendo que eu tinha um espírito, né, a minha maneira de fazer a música não encaixava, porque eu não acho a música de invenção melhor ou pior que a música comercial. Eu gosto das duas coisas igual. E, às vezes, ser inventor é realmente isso que você perguntou. Não é porque você é inventor porque você é um gênio. Você é inventor porque você é despadronizado, você não se enquadra. Eu trabalhei em escritório, vira e mexe eu era despedido, alguma coisa minha não encaixava. Não é porque eu achasse melhor ou pior. Tem hora que você não se encaixa. Então, um pouco é isso. Num certo sentido, eu não sou mainstream porque eu não tenho a personalidade, a pegada, o DNA. Né? Então, eu tento fazer o melhor possível aqui do mundo independente, mas eu amo a música muito comercial, eu amo. O cara, uma música como Detalhes, que vendeu milhões, sabe? Ali o cara está falando do mundo, do sentimento das pessoas, de um jeito muito simples. E eu confesso para você que eu invejo isso. Eu acho uma coisa, você ser simples e genial, como ali, eu tenho inveja disso. Ser complicado e genial é fácil. Ou ser complicado e ruim também é fácil. Mas você sabe que é interessante isso que você fala, porque muita gente acha que às vezes foi todo um caminho planejado, né, da sua carreira. Não, eu sempre quis ser assim, eu nunca me rendi às grandes gravadoras, nunca me rendi à mídia tradicional, né, Globo, enfim, as rádios grandes. E na verdade foi só um jogo de tropeços aí que aconteceram e te deixaram onde você está agora, né? E aí você caiu na sua cucamonga? Como é que é? Cucamonga. Cucamonga. A minha cucamonga particular, eu diria para você o seguinte: a minha cabeça, eu sou um tipo straight, né? Paulistano, classe média, família, casado há muito tempo, sou muito manso. É um clichê, né? Seria um clichê. Cabeça, médio, um cara médio, tranquilo. Mas a minha cabeça é um bagulho selvagem. Uma das coisas que é selvagem na minha cabeça é a minha disposição para negociar. Então, eu já pisei na Globo e já fiz coisas para a Globo. E, do mesmo jeito, eu já toquei nos lugares mais udigrudes que você pensar, sabe? Lugares que eu cantei sem microfone numa sala só com um maluco, ou no subsolo de um hostel, ou onde você imaginar, os lugares mais doidos. Muito bom. Então, eu sou um negociador. Eu acho assim, tem a grandeza da grande mídia, e eu não posso negar a quantidade de arte que tem numa Globo ou numa Record. Tem muita invenção lá, tem muito vigor, força lá. E eu não posso negar toda a força do mundo independente. Quando eu faço um show para 20 pessoas num porão,
e a riqueza da cabeça daquelas pessoas e a liberdade que eu posso ter de inventar ali. Então, eu não nego, eu sou curioso dos lugares, e eu acho que dá para você ser combativo, dá para você pôr o pé na porta, tanto no pequeno lugar maluco, quanto no grande lugar padrão. Não tem espaço para trabalhar em qualquer lugar. Como é que você acha que o seu trabalho ele cai nas graças de pessoas mais jovens, gerações anteriores, bem depois da sua, como a minha, por exemplo? Tem alguma ideia? Eu tenho uma vaga ideia. Depois que eu saí dos Mulheres em 91, até mais ou menos 2005, 2007, 2008, foi muito difícil a minha vida de artista, porque do mesmo jeito que eu não conseguia achar o meu lugar para tocar, eu fiquei meio escondido. Eu fiz 3 discos que passaram muito em branco, né? Eu acho que uma das causas disso é que tinha uma certa cena independente de pequenas casas e o interesse até da grande imprensa pelo mundo independente, que ele baixou um pouco esse interesse nos anos 90. Os anos 90 foi uma volta da MPB, né? Chico César, Zélia Duncan, Zé Cabaleiro, Lenine, pá. Era outra praia, o axé, o pagode. Uhum. E aí, vamos dizer, em volta de 2005, já com a internet, com os downloads, com essa coisa de fazer música pela internet, o mundo independente deu uma crescida. São Paulo deu uma crescida, o Baixo Augusta deu uma crescida. E apareceu uma molecada fazendo música, uma música mais maluca, que é essa cena indie que a gente chama, né? E eu imaginava, quando eu fiz em 2007 o meu disco para Marte, que é o disco que tem Trovô, eu imaginava que ia ser meu último disco. Eu pensava assim, acho que eu não tem muito futuro para mim. Eu vou fazer esse disco e eu vejo o que acontece. Se precisar, eu paro. Sei lá, criar galinha. Não tem também, eu não tenho esse compromisso. Grandes ambições, né? Não tenho as minhas ambições, mas tipo, não sou a fim de ficar ocupando moita nenhuma. Eu acho que a vida o mundo gira. Então, não deu, bola para frente. Só que com o aparecimento dessa cena, a molecada começou a falar de mim. Então, caras como Kiko Dinucci, o Rômulo Frois, sei lá, Lulina, gentes que estavam aparecendo, falavam, eu gosto do Maurício Pereira, me chamavam para participar de show, de convidado. Em 2008, a Casa de Francisca, que é uma das casas importantes da cidade, dessa cena independente, me chamou para fazer meu show do disco de 1998, o Mergulhar na Surpresa, que tinha sido meio que um fracasso. Eu tinha sumido com ele. Eu com ele, e a gente estava submerso. E, de repente, essa casa me trouxe de volta para a cena. Eu lembro que saiu meia página na Folha de São Paulo. Começaram a me chamar para festivais. Então, a minha carreira deu um pulo graças à atenção dessa molecada, artistas e público. Uhum. Aí o Metá Metá gravou Trovô em 2010, 2011, a Gadu, a banda mais bonita da cidade. Eu comecei a ir para as pequenas casas e, do mesmo jeito que elas me davam força, eu ir na imprensa e dizer as pequenas casas são importantes, essa safra nova de autores, eles são importantes, estão trazendo uma novidade muito densa para a cena de canção. Então, eu dava um carimbo para eles, que tinha um tiozinho dizendo esses caras são legais, e eles me davam um carimbo dizendo esse tiozinho é bem-vindo aqui. Então, se eu estou aqui conversando com você, é porque essa nova geração foi me resgatar, porque eu estava escondidão em 2005, assim. E eu cheguei neles muito por esses autores, esses da primeira safra do mundo indie, né? E depois eu me tornei pai do Tim Bernardes, do Terno. Sabe Mãe de Miss? Essa história da mãe da Miss que acompanha a Miss no concurso. Depois que o Martim estourou com o Terno, muita gente falou, pô, esse cara é o pai do Tim, e muita gente acabou vindo me ouvir, né? Muito bem. Queria agradecer, Maurício, pela sua presença e para a gente dar uma vasculhada aí, meio que de leve no seu baú. E eu queria falar para você que eu tomei conhecimento de quem você era, foi no cursinho, quando um professor de redação colocou a música Trovoa para a gente ouvir. Olha que legal. Que ano foi isso? Só para eu saber mais ou menos. 2008. Que legal. Você vê a época que eu estava voltando para o mundo dos vivos. Pô, agradeço demais esse teu professor.
como é importante, né? Ter uns malucos Tá abrindo a vendo? cabeça da A gente. música foi usada para a gente estudar português. Nossa, ó, muito bom. Isso é ótimo. Muito bem. Maurício Pereira, obrigado. E sucesso por aí, saúde, viu? Mantenha-se seguro, porque depois que acabar essa pandemia, a gente se vê nesses hostels, esses lugarzinhos pequenos aí que você for tocar, viu? Eu te agradeço o convite e é isso aí. A gente se encontra em algum buraco seguro. Isso aí. E se tudo permitir, seguro e democrático, porque nós estamos sob a ameaça de vários vírus diferentes, né? Bora Maurício lá. Pereira, gente, valeu!